Oi, tudo bem? Eu sou Esdras Freire Francisco, eu sou professor de hebraico e de grego da Universidade Metodista de São Paulo, a Metodista, que muitos conhecem. E nesse vídeo aqui eu quero falar um pouquinho sobre uma questão que muitas pessoas têm me perguntado, que é a questão de qual que é a melhor edição da Bíblia, qual que é a melhor Bíblia para se ter. É uma questão muito complicada para se responder. Aí eu pensando sobre essa questão, eu quis fazer esse vídeo sobre este assunto. Isso que eu espero que possa ser útil para aqueles que têm essa curiosidade de saber que versão, que edição da Bíblia é melhor, se existe essa melhor, ou se tem alguma edição da Bíblia que seja, digamos, 100% fiel aos originais. Então, esse vídeo aqui vai ser dedicado a essa questão. Então eu trouxe aqui alguns apontamentos que eu gostaria de compartilhar com vocês. Ok? Primeira coisa, tradução. O que é tradução? O que é a relação da tradução com o texto original de qualquer obra? Então assim, as traduções elas não são perfeitas. É impossível ter alguma versão perfeita de alguma obra, tanto moderna quanto antiga. Por exemplo, alguma tradução das literaturas universais, por exemplo, William Shakespeare, por exemplo, Miguel de Cervantes, Victor Hugo, Dante Alighieri, Luís de Camões, Machado de Assis. Existem então muitas versões dessas obras. Elas são perfeitas? Podem ser perfeitas? Claro que não. Evidentemente que não. Então, nesse processo de tradução da obra do original até a língua de tradução, sempre existe uma espécie de perda nesse processo. É natural. Então, é impossível qualquer tradução ser, digamos, perfeita. O que se pode ter, lógico, são boas traduções sérias que procuram ser fiéis ao texto original. Agora, perfeição é algo muito complicado. Muito difícil. Por exemplo, pegar uma obra em português e que tem a palavra saudade. A palavra saudade só existe na língua portuguesa. Como vai ser traduzir essa palavra para outra língua? Então, alguém de um outro idioma pode traduzir como sentir falta, falta de, assim por diante. Mas são aproximações dessa palavra, saudade. Então, só nessas questões, a tradução não pode ser, digamos, perfeita. Não tem como ser isso. Em relação ao texto bíblico da Bíblia, eu vou me ater mais à questão do texto bíblico hebraico, que eu estou trabalhando, é algo ainda mais complexo, eu diria. Então, nós temos muitas edições da Bíblia em português, muitas, não sei quantas, não tenho ideia de quantas sejam, de edições, por exemplo, protestantes ou católicas ou judaicas. Nós temos muitas. Qual que é melhor? Qual que é mais fiel? Existe isso? É muito complicado. Pela minha experiência de trabalhar no Antigo Testamento interlinear hebraico-português, eu posso falar de várias coisas que eu tenho experimentado, que eu tenha visto ao longo desse processo. Eu estou quase há 10 anos traduzindo esta obra, então eu tenho uma ideia do que é o texto bíblico hebraico, o que se encontra lá, o que se vê ali. E o que eu estou fazendo, lógico, tento fazer o melhor trabalho possível, mas eu posso dizer que o meu trabalho de tradução, ele é perfeito? Ele pode ser perfeito? É possível ser perfeito? Eu vou dizer para vocês, não. É impossível. O que se pode fazer é uma tradução que tende a refletir o mais próximo possível o texto que está lá no original hebraico, mas que nunca será perfeito. Isso é uma ilusão, eu diria assim. Não sei se essa palavra cabe muito dizer aqui, mas enfim, mas é uma utopia esperar que exista uma versão da Bíblia que seja perfeita. Não dá. O que se vê no texto bíblico hebraico? Existem várias coisas. É um texto muito antigo. As partes mais antigas datam mais ou menos do século XII antes da era cristã, século XII, século XI mais ou menos, e o texto mais recente, século II antes da era cristã. Então são 1000 anos de escrita, e que o texto, que é a língua hebraica,
foi desenvolvendo ao longo desse tempo, não um texto uniforme. Então, nós temos pelo menos 3 períodos do hebraico bíblico: hebraico arcaico, hebraico pré-exílico e hebraico pós-exílico. Então, 3 períodos de tempo. E cada uma delas tem suas características, as suas peculiaridades, vamos dizer assim. E que isso, para a tradução, pode gerar algum tipo de dificuldade. Outra coisa ainda. O texto da Bíblia hebraica contém mais ou menos, aproximadamente, 8.000 vocábulos. 8.000. Desses 2.000 vocábulos são palavras que aparecem uma única vez ao longo do texto da Bíblia hebraica, chamado de apax legomenon. Apax legomenon são aquelas palavras ou expressões que aparecem uma única vez no texto bíblico hebraico. Nem sempre são palavras fáceis de serem traduzidas. Então, nem sempre. Então, várias palavras possuem significados, digamos assim, aproximados, outros são quase que desconhecidos. E um detalhe também muito importante: quando se pega um dicionário de hebraico bíblico, o que a gente vê lá? As 8.000 palavras são listadas nos dicionários, estão todas lá, ok. Mas muitas, eu diria assim, que muitas palavras nós encontramos certas definições, como por exemplo, palavra de significado desconhecido, termo técnico arquitetônico desconhecido e assim por diante. Então, só nisso aí, a tradução para qualquer outra língua, português ou qualquer outra língua da Bíblia, já encontra um problema. Então, já por isso aí, por esses 2 exemplos que eu falei agora, palavras únicas e palavras que não têm significado, já tornam a tradução não perfeita. É natural. É o que acontece mesmo. Não há como não chegar à perfeição na tradução. Isso não existe. Em termos de Bíblia, eu acho que ainda é pior ainda, de uma maneira. Então, eu quero ler com vocês aqui um pequeno trecho sobre um pequeno comentário sobre o capítulo 1 de Ezequiel, do profeta Ezequiel. Aquele capítulo que o Ezequiel tem aquela visão daquela carruagem, com aqueles seres misteriosos. Então, eu quero ler com vocês, peço a licença, para ler o que acontece no capítulo 1 de Ezequiel. Olha só o que acontece lá. A visão da carruagem do Senhor. Texto de redação muito complexa e bastante confusa, com várias situações de apax legomena, além de tradução dificílima. Os versículos 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 23 e 27 são particularmente de redação muito complicada e muito inusitada. Constata-se que há frequente troca ilógica de sufixos pronominais masculinos por femininos em várias palavras. Troca de pronomes demonstrativos no plural por pronomes demonstrativos no singular em alguns vocábulos, entre outras situações de ordem gramatical, o que torna o texto muito hermético e de difícil tradução. As diversas versões bíblicas em português apresentam variadas interpretações do texto. No Antigo Testamento interlinear, hebraico-português, procurou-se apresentar tradução que tende a refletir o mais próximo possível o texto original hebraico, apesar de o mesmo ser um tanto quanto obscuro e bastante confuso em muitos trechos. Então, só por esse comentário sobre o capítulo 1 de Ezequiel, dá para ter uma ideia que as traduções da Bíblia não podem ser perfeitas. Não há como ser. Tendo como base essas pequenas características que eu acabei de mencionar aqui, palavras únicas, palavras que em termos gramaticais são muito complicados. Então, assim por diante. Então, esse tipo de coisa nós vemos no texto bíblico hebraico. Então, todo tradutor que for traduzir a Bíblia do hebraico vai deparar com esse tipo de situação. Agora, esse tipo de coisa que eu comentei agora também foi visto nas antigas versões da Bíblia, como, por exemplo, Septuaginta, que é a versão para o grego, o Vulgata, a versão para o latim e assim por diante. Já naquela época, os tradutores também depararam com esse tipo de problema, com esse tipo de situação. O que se vê de maneira muito curiosa na Septuaginta, na versão grega, é que em vez dos tradutores traduzir as palavras, aquelas bem difíceis, o que eles faziam? Transliteravam. O que era transliterar? Trocar as letras. Uma palavra com letras hebraicas, você troca para letras gregas ou latinas, assim por diante. Isso chama de transliteração.
é um recurso que eu também adotei em algumas passagens, em algumas palavras no Antigo Testamento interlinear hebraico-português. Então, isso também é outro fator de dificuldade do texto, que você não consegue saber o que é exatamente e você faz uma transliteração daquela palavra. Então, outro detalhe que mostra também que é impossível fazer uma tradução perfeita do texto bíblico hebraico. Por último, aqui uma coisa que eu quero comentar é que das várias versões de Bíblia que existem aquelas versões dedicadas ao público mais acadêmico, mais erudito, existem aquelas edições populares que têm como objetivo as pessoas mais simples, pessoas que não têm tanta leitura, por exemplo. Então, existem vários tipos de edições e que nós temos e que é necessário que existam mesmo muitas edições da Bíblia e para vários tipos de público. Né? Então, isso é salutar, isso é muito bom. Agora, esperar que uma delas seja perfeita é algo que não acontece mesmo. Mesmo aquelas que sejam bem técnicas, aquelas que sejam, como por exemplo, uma edição como a que eu estou fazendo, interlinear hebraico-português. Apesar de ser rigorosa, mesmo assim, ela não pode ser considerada uma tradução, digamos, perfeita ou perto disso. O que se pode ter é boas versões, boas edições que reflitam, no geral, o texto que está lá. Agora, finalizando, quem quiser realmente saber o que está realmente nos textos, tem que partir para os textos originais. Quem quiser, por exemplo, saber o que William Shakespeare escreveu nas suas peças, tem que saber inglês. Ler inglês, original em inglês. Ou saber como que é o texto do Don Quixote, Miguel de Cervantes, tem que saber espanhol, ler espanhol. Ou alguém estrangeiro querer saber como que é o texto de Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis, tem que saber o português. Então, a mesma coisa eu diria também, aqueles que querem saber como que o texto está realmente da Bíblia, é o texto original, para aqueles que possam ler o original. Enfim, espero que essas pequenas observações possam ter ajudado vocês a ter uma ideia sobre o texto da Bíblia no hebraico e as dificuldades que o tradutor pode encontrar ali. Até a próxima, tchau!